Sexta-feira, dia 13 de maio de 2014, estamos começando mais um Redação BH News. No Redação BH News de hoje, você vai entender um pouquinho como é que estão funcionando essas bicicletas colocadas à disposição da população no centro de Belo Horizonte. São 3 ou 4 pontos em que você pode pegar uma bicicleta, faz um cadastro, reserva e pode passear para o Belo Horizonte de bicicleta ou até trabalhar usando a bicicleta. O presidente do Sindicato dos Bufês está aqui. Eles, junto com o Hemominas, realizam uma campanha para alertar a sociedade, alertar a comunidade de Belo Horizonte a respeito da doação de sangue. E a presidente da Associação das Prostitutas de Minas Gerais vem até aqui para contar para a gente qual é que vai ser o jogo que elas pretendem realizar amanhã, sábado, no centro da cidade, em plena Guaicurus, fazendo uma pelada no futebol, porque amanhã também tem Colômbia e Grécia, o primeiro jogo da Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte. Fique ligado, porque o Redação BH News está começando agora. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bem, ontem nós vimos cenas que nos entristecem, porque a gente até... na verdade, eu vou repetir sempre o que digo. Manifestar é um ato que combina com a democracia. Se você tem alguma coisa que lhe incomoda na sua vida cidadã, em grupo ou sozinho, você tem todo o direito de se manifestar. Quando pisam no seu pé, se você não gritar, você é bobo. Então você tem o direito cidadão de se manifestar. Mas quando a manifestação vai para um aspecto que me preocupa e nos preocupa como sociedade, que é você quebrar e depredar patrimônio público. A Biblioteca Pública Luiz de Bessa foi depredada pelos vândalos. O Cine Belas Artes está todo quebrado. O Detran, que é um órgão público, está todo quebrado. Coloca para a gente um vídeo que vai falar um pouquinho sobre as manifestações que aconteceram ontem aqui em Belo Horizonte. A página de uma rede social convoca para amanhã, dia 14, às 10 horas da manhã, um protesto nas imediações do Mineirão. Com o slogan Copa Sem Povo, tô na rua de novo, mais de 1.000 pessoas já confirmaram presença na manifestação contra o Mundial. A data e o local foram escolhidos estrategicamente, já que 3 horas após o início do ato, Grécia e Colômbia farão o primeiro dos 6 jogos a serem disputados em Belo Horizonte. A expectativa é que haja confronto entre manifestantes e policiais, assim como ocorreu ontem, quando o Brasil estreou na competição diante da Croácia. Mesmo com o jogo disputado em São Paulo, a capital mineira viveu momentos de caos. Cerca de 400 pessoas que se concentravam na Praça 7 marcharam para a prefeitura e, em seguida, para a Praça da Liberdade, promovendo cenas de terror. Lixeiras e pneus foram queimados. A prefeitura foi pichada. Agências bancárias localizadas na Avenida João Pinheiro, região Centro-Sul, tiveram os vidros quebrados. A sede do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito, também na Avenida João Pinheiro, foi invadida. Uma viatura que estava estacionada no local foi pisoteada e virada pelos manifestantes. Próximo ao Palácio da Liberdade, alguns jovens mascarados enfrentaram a polícia militar com pedras. Os militares revidaram com bombas de efeito moral e tiro com balas de borracha. 13 pessoas foram presas, 2 menores apreendidos e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, entre elas um fotógrafo da Reuters e um policial militar. Entre os adultos conduzidos estão um engenheiro e um médico morador da Savassi, na região centro-sul da capital mineira. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está votando, já votou em primeiro turno, aprovou em primeiro turno, uma lei que proíbe o uso das máscaras nas manifestações. Ontem eu conversava aqui com o Rudá Ritt e na conversa com o Rudá, num determinado momento, a gente pensou muito sobre essa coisa do uso da máscara. Se você tem alguma coisa para falar, fala de cara aberta, rosto aberto. Se a sua manifestação, se o seu protesto é justo e ele tem princípio, fundamento, para que você vai esconder a cara? Porque quem esconde a cara é quem vai explodir caixa eletrônico, quem vai me assaltar no sinal de banco. Vamos entender um pouquinho qual é a lei que a Assembleia vota agora, já votou em primeiro turno e se prepara para votar em segundo turno. O projeto que restringe o uso de máscara durante eventos como a Copa do Mundo deve ser votado em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais na próxima segunda-feira. A expectativa é que a lei seja aprovada e sancionada. Se isso ocorrer, a proibição passa a valer no estado ainda no Mundial.
Segundo o texto, o cidadão flagrado com máscara terá que se identificar sempre que solicitado. Quem descumprir a lei vai ser encaminhado para identificação e multado em até R$ 26.382. O Olhar Urbano de Nélio Souto hoje fala sobre as bicicletas no centro de Belo Horizonte. Eu mesmo outro dia fui até a Praça Raul Soares para me encontrar com alguns amigos, para ir no Mercado Central para tomar um café e vi as bicicletas. Me entristeceu o fato de que algumas delas já estão até sem o espelho retrovisor. E até no dia seguinte comentei aqui, será que a pessoa que pega o espelho retrovisor de uma bicicleta que é colocada para toda a população quer fazer o quê? Quer colocar o espelho retrovisor na parede do quarto para contar para os amigos que roubou o espelho retrovisor da bicicleta do centro da cidade de Belo Horizonte? E aí o papai e a mamãe vão aplaudir? Brincadeira, né? Nélio Souto e o Olhar Urbano. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, o Olhar Urbano de hoje, na verdade, é uma forma de desabafo, né? Da minha satisfação em ver finalmente funcionando em Belo Horizonte o sistema de aluguel de bicicletas. Há anos atrás, eu me lembro de ter lido uma crônica da Cora Ronay no jornal o Globo, quando ela tinha acabado de voltar da Alemanha, e ela contava, maravilhada, sobre a experiência dela no sistema de aluguel de bicicleta na Alemanha. E eu lendo aquilo, falei, gente, que coisa moderna, que coisa desenvolvida, né? Será que nunca poderemos usufruir desse sistema no Brasil? E mais que isso, no Rio de Janeiro já existe já há algum tempo e agora chegou em Belo Horizonte. Então, são várias estações, você pode, através de um aplicativo que você baixa no celular, ou até pelo telefone, você faz um cadastro, você consegue, recebe uma senha, você vai até uma estação, você com essa senha desbloqueia uma bicicleta, anda na bicicleta, né? Você tem uma hora ali para cumprir um percurso, fazer um passeio ou se deslocar, e você pode então devolver a bicicleta numa outra estação. Há, por exemplo, uma estação na Praça da Liberdade, você pode pegar uma bicicleta na Praça da Liberdade e devolvê-la na estação que tem, por exemplo, ali no Mercado Central. É sensacional, é moderno, é um bem, né? É uma lição de civilidade, é uma lição de saúde. São muitos os benefícios, então eu estou aqui com essa fala empolgada porque é, na verdade, um sonho meu ver esse esquema, esse sistema aí hoje funcionando, certo? Então, na verdade, o Olhar Urbano hoje é um registro da minha empolgação e, na verdade, um desejo de que as pessoas consigam incorporar, entender, né, essa atitude na nossa cultura belo-horizontina, porque para a gente é uma novidade, e a gente possa cuidar, né, bem da preservação dessas bicicletas, e os motoristas também possam aí dar uma cessão de espaço, né, para a gente conviver bem aí entre motoristas e ciclistas, ok? Foi o nosso assunto de hoje. A gente se vê, então, na segunda-feira com um novo assunto de alguma coisa que esteja acontecendo na cidade. Um grande abraço. Sérgio Missior, arquiteto e urbanista, um homem ligado, sintonizado com as coisas da cidade, um apaixonado por Belo Horizonte, foi lá e experimentou as bicicletas. E nós vamos conversar com ele para saber que experiência foi essa. Sérgio Missior, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Sérgio, você foi lá e experimentou as bicicletas lá que estão colocadas em 4 pontos de Belo Horizonte, né? A Praça da Liberdade, a Praça Afonso Arinos, Praça Rio Branco e Mercado Central. E o Mercado Central ali do lado da Praça Raul Soares. Você experimentou essas bicicletas. Primeiro, como cidadão, vamos esquecer o arquiteto e urbanista. Como cidadão, qual foi a sensação que você teve podendo usar uma bicicleta pública em Belo Horizonte? A sensação é espetacular, porque a cultura da bicicleta começa a ganhar não só Belo Horizonte, mas todas as cidades do Brasil e do mundo. E isso realmente é uma mudança cultural. E você poder perceber a nossa arquitetura, a nossa cidade, os nossos atributos ambientais e culturais através de uma bicicleta é uma nova perspectiva que se abre tanto para o turista quanto para o cidadão. E é um serviço extremamente eficiente. Eu consegui baixar o aplicativo para o meu celular e lá você pode fazer a opção por locar essa bicicleta por 1 hora, por um mês ou por 1 ano. E os preços são extremamente reduzidos e o serviço eu experimentei, eu achei de altíssima qualidade. É uma bicicleta, inclusive com marcha, que ajuda a vencer a nossa topografia bastante acidentada. E é uma experiência extremamente positiva que eu recomendo para todos os moradores de Belo Horizonte e da região metropolitana. Só para a gente entender como é que funciona, vamos no sentido prático. Você foi lá, baixou o aplicativo, fez o pagamento da reserva que você escolheu. E quando você chega lá onde estão as bicicletas, como é que você faz?
Bom, é muito interessante porque você se dirige a uma dessas 4 estações que já estão disponíveis. No caso, eu me dirigi à estação da Praça da Liberdade, que é a estação número 4. Então, ao chegar em frente à estação, eu abri o aplicativo, escolhi a estação 4 e o aplicativo já me mostra as bicicletas que estão disponíveis. Então, eu escolhi a bicicleta número 7. Ao clicar no celular sobre o número 7, automaticamente o sistema liberou a bicicleta. E aí você pode andar livremente. Me parece que o sistema exige que você retorne com essa bicicleta a cada bloco de 1 hora e deixe ela descansando durante 15 minutos para que você não leve durante 1 mês, por exemplo, ou durante 1 ano, essa bicicleta para casa. Então é um serviço para trajetos de até 1 hora. E que ficam restritos ao centro da cidade, onde é o grande problema de mobilidade, né? Sim. Porque hoje a gente tem um problema com carro no centro da cidade, quer dizer, é útil, até claro, do ponto de vista útil, de trabalho, é um de transporte vida. não motorizado, né? É um transporte saudável, não poluente e que, claro, vai se estender para outras regiões da cidade que têm um potencial também em relação à topografia, a circuitos e ao próprio turismo muito elevado. A região da Pampulha, por exemplo, é extremamente favorável para receber esse sistema. E eu acredito que, na medida em que essa cultura for ganhando o nosso dia a dia, nós vamos contar também com a infraestrutura necessária. Não basta somente a bicicleta compartilhada. Então, nós já temos algumas ciclovias, né? Existem várias críticas em relação, algumas estão junto do nosso passeio, outras estão entre o passeio e o estacionamento de veículos. Eu pude experimentar que existem ainda diversas interrupções, mas mesmo com todas essas pequenas deficiências, é um sistema que tende a ganhar toda a cidade e, com o tempo, acredito eu, os edifícios públicos e mesmo aqueles edifícios privados, shopping centers, casas de espetáculo, vão acabar recebendo os locais para se estacionar a bicicleta e mesmo a infraestrutura, ou seja, aqueles mais avantajados, porventura, até um vestiário. E assim a cultura da bicicleta vai ganhando o nosso dia a dia, mesmo numa cidade com a nossa topografia. Enquanto você está falando, nós estamos falando aqui, o João colocou algumas fotos suas que estão no seu Facebook, você fazendo o experimento com as bicicletas de Belo Horizonte. Para a gente finalizar a conversa, é preciso que se faça campanhas de educação para que a população, que o cidadão belo-horizontino entenda o uso dessas bicicletas e não aconteça o que eu vi, por exemplo, ali na Praça Raul Soares, com os retrovisores das bicicletas já arrancados. Claro, eu acho que existem campanhas educativas que são fundamentais nesse primeiro momento e, claro, ao longo de todo o processo. Uma é em relação à educação, em relação ao nosso patrimônio, às nossas conquistas, né? Sejam eles os edifícios, a bicicleta compartilhada e realmente isso tem que ser fortemente coibido, ao meu ver. E o outro é a educação em relação ao trânsito e ao ciclista. Então, o próprio motorista do seu veículo tem que adquirir essa educação para respeitar o ciclista, entender que ele tem prioridade dentro do trânsito, assim como o transeunte. E eu acho que esse é um processo que, com essas campanhas, ele tende a favorecer com o tempo o ciclista em toda a cidade. Sérgio Missiora, arquiteto urbanista, nosso convidado de sempre aqui no Redação BH News, veio falar da sua experiência com as bicicletas de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sérgio. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. E muito até uma obrigado. Próxima. Bom, nós vamos para o intervalo. Em intervalo a gente volta já já. Tem mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Nesse bloco do Redação BH News, a gente conversa mais uma vez com o advogado, especialista em direito do consumidor, dono de um blog fantástico, que é o Matheus Simões, que está aqui conosco. Matheus, boa noite, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Prazer é meu. Matheus, vamos lá. Primeiro, os ouvintes estão participando, os telespectadores, aliás, falando do ouvinte por causa do hábito da rádio às vezes, mas os telespectadores estão participando conosco e alguns enviam questões que até já foram respondidas por você. Mas o J. Carlos, através do Twitter, do @redação BH News, naquele último programa que você participou, terminando o programa, ele passou um Twitter. Eu falei, quando o Matheus chegar, a gente conversa sobre isso. Ele está falando, como é que eu faço? Ele pede um socorro, inclusive. Estou fazendo um pedido de socorro. Como eu faço para discutir essa fidelidade e a cobrança pela fidelidade por parte das operadoras da telefonia celular? Infelizmente, a fidelidade é um mecanismo autorizado pela Anatel.
Eu digo infelizmente porque o consumidor nem sempre percebe que ele está sendo fidelizado, Paulo. Agora, existem duas regras básicas para fidelização. Número 1, só pode durar 12 meses o período de fidelização. Então, ninguém é obrigado a ficar contratado para a telefonia por conta da multa de fidelização por mais de 12 meses. Número 2, tem de ter havido um benefício efetivo para que a fidelização exista, ou seja, você tem que ter ganhado um aparelho telefônico com um desconto considerável no valor da minutagem do plano, para que possa ser cobrada a multa de fidelização em caso de encerramento antecipado do contrato. Perfeito. Então, embora legal, com limitações. A dificuldade do consumidor é que, às vezes, ele não percebe qual foi o benefício que ele teve e por que é que ele estaria vinculado. É sempre importante, quando ele for renovar, ou que ele receba uma ligação, falar: o senhor tem interesse em um novo serviço, na complementação do seu pacote de dados? Pergunte se aquilo vai gerar fidelização e qual o prazo e multa de fidelização ao qual ele está se submetendo. Se ele aceitar sem que essa informação tenha sido dada, ele até tem direito de cancelar o contrato, mas ele vai ter de procurar o PROCON ou o juizado especial para que a gente extraia da companhia telefônica a gravação e veja que aquilo não foi informado para ele da forma adequada. Então, o ideal é que ele pergunte, se informe, para que ele não seja depois surpreendido com uma multa. Os contratos com as empresas de telefonia celular são aquelas sopas de letrinha, né? Pequenininhos, difíceis de ler e com termos que você não consegue entender. O cidadão, às vezes o cidadão comum não consegue entender bem aqueles termos ali aplicados. Nesse caso, convém, na hora que você estiver conversando, fazer alguma anotação no pé do contrato? Como é que pode ser feito isso? Sem dúvida. Nas contratações por telefone, isso acaba sendo mais fácil porque aquilo tem de estar gravado. Então, não interessa o que estava escrito no documento que eles te mandaram pelo correio. Interessa o que foi dito para você na gravação. Na compra presencial na loja, a regra também é essa. O problema é que nós não temos a gravação do que foi dito para o consumidor. Então, se ele está ali recebendo o contrato e vai assinar o contrato, ele precisa se deter um pouco naquilo que possa prejudicá-lo, Paulo. Especialmente no que se refere a multas. Ele tem de perguntar diretamente para o fornecedor, falar: tem multa nesse contrato? Onde é que ela está? Circula, marque, para que ele entenda a que tipo de penalidade ele está submetido. O Eduardo Ferreira da Savassi, mandou um e-mail e pergunta a respeito das discriminações dos juros nas faturas de cartão de crédito. Ele usa o seguinte, o exemplo que ele cita é o seguinte: eu paguei o meu pagamento mínimo, deixei por outro mês porque não tinha dinheiro e quando eu recebi a próxima fatura, eles consideraram aquela minha dívida mais o montante de juros num valor só. Não discriminaram o que era a minha dívida anterior e o que eram os juros cobrados. É legal que se faça assim? Não, é ilegal e é inaceitável. O consumidor não pode ser cobrado sem entender exatamente o que está sendo cobrado dele. Nem quando a cobrança é feita pela primeira vez, nem quando ela vem já por conta do atraso, do refinanciamento do saldo, embutindo os juros. Então, é exigência legal que o extrato do cartão de crédito apresente o saldo remanescente do mês anterior, o valor dos juros cobrados e eventuais outras taxas que estejam incidindo. Isso não vale apenas para cartão de crédito, Paulo. Isso vale para a conta de luz, isso vale para a conta de água, isso vale para todas aquelas contas que trazem o juro no mês seguinte. É porque o consumidor está acostumado ao boleto bancário em que o juro é calculado no momento do próprio pagamento. Não é isso que acontece com o cartão de crédito, nem com as contas de serviços públicos e, nesses casos, o juro tem de ser discriminado. Mas não basta dizer o valor do juro, é preciso dizer qual foi a taxa aplicada para que ele confira se foi a taxa contratada com ele. Perfeito. Uma das questões que são recorrentes aqui nas conversas que a gente tem, nos e-mails que recebemos, nas ligações que recebemos, é com relação à contratação de pacotes de turismo. Particularmente agora, estamos chegando aí no mês das férias. As pessoas reclamam muito do fato de contratar suas viagens nesses sites de vendas de passagem. Sim. E quando chegam nos locais, particularmente hotéis, as reservas não condizem com aquilo que estava escrito ou discriminado na hora que fizeram a contratação. Porém, quando eles vão ligar para o site ou ter o contato com o site, o contato é absolutamente impessoal e eles não conseguem a resposta. E ficam, às vezes, tendo que pagar um outro hotel, de uma outra forma, levando o prejuízo daquilo que ficou para trás. Esse é um dos problemas da internet, eu tenho insistido nisso. Turismo tem subido no ranking de problemas nos PROCONs anualmente. Isso tem a ver com o aumento da renda da população, mas tem também a ver com o fato de que as compras estão sendo feitas diretamente pela internet. Então, aquela figura do antigo agente de viagem que dizia: eu conheço o hotel, eu já fui, eu sei que é bom, ele não existe mais. E o consumidor
consumidor é levado muitas vezes a engano pela fotografia que aparece no site. O código diz que toda expectativa que é gerada no código, Paulo, tem de ser atendida. Então, se o consumidor foi levado a acreditar que o quarto tinha determinada característica, que o hotel tinha determinada característica, aquilo, se não for entregue, é causa para que ele rescinda o contrato e receba o valor de volta. Agora, isso também não resolve o problema do consumidor, porque ele já está no destino nesse momento. Então, é necessário muito cuidado, especialmente quando a contratação se dá através de sites estrangeiros. Porque se o site for nacional, nós conseguimos depois discutir no PROCON ou no juizado o dano que foi causado. Agora, se a compra foi feita em um site estrangeiro, muitos desses sites não têm representantes do Brasil, escritórios, telefones, ou seja, o consumidor está mesmo largado sem ter onde recorrer para resolver o seu problema. Uma alternativa não seria, quando eu faço a confirmação de um pacote de turismo num desses sites, eu pegar o e-mail do hotel ou o telefone e estabelecer um contato para saber se está tudo certo? O problema é que muitas vezes esses hotéis é que forneceram a fotografia enganosa que está no site, ou seja, na verdade há um complô, se a gente pode chamar assim, entre o hotel e o site, para ludibriar o consumidor, que é levado a acreditar que ali existe alguma coisa que não é exatamente daquela forma. Fotografia, papel aceita tudo, né, Paulo? E na fotografia, eu posso tirar a fotografia do único canto bonito do hotel, com o único ângulo que ele tem para a praia, sem perceber que ele está a 2 quilômetros da praia e que nada mais ali tem aquela beleza daquele pequeno espaço. Então, é uma dificuldade para o consumidor. A questão da referência, de quem já foi até lá, você conhece alguém que tenha visto o hotel presencialmente, ela continua sendo importante. A gente não deve achar que tudo que está na internet é verdade, que da forma como a gente viu é a forma como nós vamos encontrar no destino. Agradecer Matheus Simões, advogado especializado em direito do consumidor, que sempre nos faz boas visitas e tem boas conversas. Muito obrigado, Matheus. Boa noite. Bom, agora nós vamos dar um pulinho lá no nosso central de comando, na nossa nave de operação, porque nós vamos trazer para você um VT que fala um pouco sobre a crise imobiliária. E tem gente que diz que não, tem gente que é só uma impressão, mas tem gente que garante que é verdade. Confira. O Fundo Monetário Internacional apelou hoje à adoção de medidas urgentes para evitar uma nova crise imobiliária, já que os preços estão acima da média histórica em muitos países, sobretudo em emergentes como as Filipinas, a China e o Brasil. O aumento do preço das casas a partir de níveis já elevados representa uma das maiores ameaças à estabilidade da economia global. Nas Filipinas, o aumento foi de 10%, na China 9% e no Brasil 7%. Com a recessão global, os bancos centrais reduziram as taxas de juros para mínimos históricos, o que elevou os preços das casas para níveis que, segundo o FMI, representam risco significativo para economias tão distintas como as de Hong Kong ou de Israel. Internet pública, você já usou? Você já alguma vez precisou estar em algum lugar e detectou uma rede de internet pública para fazer uso no seu tablet, no seu aparelho de telefone celular ou mesmo no seu computador, no seu notebook? Então, entenda como é que funciona isso aqui em Belo Horizonte. 12 praças, 6 parques, 37 espaços públicos e 27 vilas e favelas de Belo Horizonte já contam com pontos de acesso livre à internet, com placa de rede sem fio ou Wi-Fi. Os usuários podem navegar de graça por até 3 horas diárias. Para ativar a internet, o usuário deve acessar a rede BH Digital e preencher um cadastro, que pode ser feito por meio de um procedimento simples e rápido. Ao acessar o hotspot, o cadastro é exibido automaticamente na tela. Bem, a gente encerra aqui esse bloco, mas espere só um minutinho, porque a gente volta já já com o terceiro bloco do Redação BH News. Oferecimento Devo Iveco, sempre ao seu lado. Devo Iveco, sempre ao seu lado. Redação BH News aqui pela BH News. E olha, Copa do Mundo tá aí, você comemora a vitória do jogo do seu time. É claro, você está torcendo para o Brasil, vai comemorar efusivamente a vitória do Brasil ou as vitórias que vierem por aí do Brasil. Mas aí tem uma combinação perigosa.
Às vezes você nem se lembra, está tomando medicamento, mas aí na hora da festa chega o copo de cerveja na sua frente e você mistura álcool e medicamento. Para entender um pouco sobre isso, está aqui conosco o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia Minas Gerais, Claudinei Ferreira, a quem agradeço sua presença. Claudinei, boa noite. Boa noite. Muito prazer em recebê-lo aqui no Redação BH News. Obrigado pelo convite. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essa mistura, esse coquetel perigoso. Primeiro, vamos falar sobre uma coisa que as pessoas dizem assim: se eu estiver tomando um medicamento e beber alguma bebida alcoólica, as pessoas dizem, não tem problema, que só vai parar o efeito do medicamento. Isso é verdade? Não só parar o efeito, né? O álcool também pode potencializar o efeito do medicamento. E aí é perigoso, porque você pode entrar num quadro de intoxicação medicamentosa. Então não é só diminuir, mas eu também posso potencializar o efeito do medicamento. E quais são os medicamentos mais perigosos nessa combinação que já é muito perigosa? O álcool, por ele ter que ser absorvido, ser distribuído no organismo, ele também é metabolizado e eliminado, ele compete diretamente com o medicamento pelo mesmo mecanismo. Então, por ele ser um depressor do sistema nervoso central, aqueles medicamentos que também produzem esse efeito, eles vão ser um efeito muito mais acentuado, né? Por exemplo, a gente tem os barbitúricos, o fenobarbital, a gente tem os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, que são os calmantes que as pessoas utilizam, e isso é muito perigoso com pessoas que fazem também uso da bebida alcoólica, porque aí eu posso potencializar a depressão do sistema nervoso central, levando a um quadro de coma e até morte do paciente. A indústria, quando formula as bulas dos remédios, ela torna isso claro? Esse remédio com álcool é uma combinação perigosa ou isso está lá naqueles termos técnicos que o cara leu e não entendeu? Na bula já está descrito, né, a questão da interação do medicamento com o álcool, mas a cultura da população é de não ler a bula, né? Então não adianta estar escrito se na prática a gente não preocupa em ler alguma informação que está sendo passada. Isso tanto para os medicamentos que necessitam da prescrição médica na hora da compra, quanto para aqueles medicamentos que não necessitam da prescrição, que estão nas prateleiras das farmácias e drogarias. Todos esses podem oferecer riscos quando associados com álcool. E os farmacêuticos estão preparados, treinados para orientar, para dizer, olha, está levando esse remédio, mesmo que seja sem prescrição médica, está levando esse remédio que está ali na prateleira, cuidado, porque isso aqui você não pode misturar com álcool. Eles estão orientados para falar sobre isso? Todos os farmacêuticos estão orientados para explicar para a população, né, principalmente o uso desses medicamentos associados com álcool, principalmente os analgésicos, né? A gente tem aí várias formulações com ácido acetilsalicílico, que por si só já pode provocar uma irritação gástrica, e o álcool também provoca essa irritação gástrica, então pode levar a um sangramento. O paracetamol, que é um analgésico muito consumido aí, também nas formulações antigripais, que já provocam um prejuízo para o fígado e associado ao álcool, isso pode levar a uma hepatite medicamentosa. Então os farmacêuticos já sabem, né, dos riscos daqueles medicamentos que podem ser potencializados quando administrados juntamente com o álcool. Quando a gente fala em medicamento, o tema que é recorrente é a automedicação. O brasileiro adora ser médico, adora prescrever remédio, tem a sogroterapia, o irmão-terapia, o primo-terapia. Nessa hora a automedicação tem que ser discutida também, porque às vezes eu vou lá, me automedico, compro um remédio e sequer sei das associações desse remédio. Eu acho que a maior preocupação é que a gente quer um alívio rápido, né? Então, qualquer problema de saúde que a gente tem, a gente nunca se preocupa com um bom repouso, uma boa alimentação. Então, a gente sempre vai socorrer e procurar um medicamento. E a gente sempre pensa nos efeitos benéficos do medicamento e nunca nos efeitos danosos que esse medicamento pode produzir no nosso organismo. Então, faz parte da cultura da população brasileira de se automedicar, mesmo sem uma orientação de um profissional da área da saúde. As pessoas carregam o medicamento, levam os medicamentos para passear. Então, onde você estiver, você pergunta, alguém tem um medicamento para dor de cabeça? Tenho certeza que muitos vão levantar a mão e falar, eu tenho aqui, e abre a bolsa com aquela infinidade de medicamentos que estão ali, né? Eu não vou deixar você abrir minha mochila, não, porque eu tenho certeza que lá deve ter pelo menos um remédio para dor de cabeça, eu tenho certeza que lá tem. Mas eu acho que é um hábito realmente reprovável. Para finalizar, quando eu tomo um medicamento e faço a associação com o álcool e tenho alguma coisa que me possa comprometer a minha saúde, quais são as principais medidas que eu devo tomar? Você que aí em casa está agora ouvindo, está querendo comemorar o jogo da Copa, preste atenção nessa resposta. Então, temos que ter um cuidado com essa interação medicamentosa, que pode vir de uma cefaleia, uma dor de cabeça inicial, pode vir com uma náuseas, né, vômitos, que podem se potencializar.
E em casos severos, do paciente com uma pressão muito baixa, uma dor de cabeça intensa ou vomitando bastante, levar imediatamente esse paciente para a unidade, né, de pronto atendimento. Aqui o João 23 em Belo Horizonte está à disposição, né, já que medicamento é a principal causa de intoxicação no Brasil, associando com álcool, isso potencializa ainda mais esse efeito danoso do medicamento no organismo. Agradecer Claudinei Ferreira, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia Minas Gerais, que esteve aqui conosco para falar aqui no Redação sobre esse tema, que é um tema importante, a associação de álcool e medicamento. Então tome cuidado, porque a Copa está aí, esquece o remédio, comemora, ou então comemora sem beber e toma o remédio. Perfeito? Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço, Claudinei. tá? Bom, vamos agora para um VT. Nós vamos mostrar para você agora como é que acontece, como é que é o panorama da doação de sangue, fazendo uma reflexão sobre o mundo, o Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte. Pode rodar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o número ideal de doadores de sangue em um país deve ser de 3 a 5% do total da sua população. Segundo os dados do Ministério da Saúde, esse índice no Brasil está bem abaixo, não chegando a 2%. Belo Horizonte conta hoje com cerca de 270 candidatos a doadores. Isso com informações divulgadas pelo Hemominas. No entanto, para atender a demanda real, seriam necessários 380 candidatos dia. Olha, nós estamos aí falando de um tema que é muito importante para a vida das pessoas, porque doar sangue não é só o ato da caridade, é o ato da solidariedade. E o Sindicato dos Bufês de Belo Horizonte da região metropolitana, o Sindbuffet, está lançando junto com o Hemominas amanhã uma campanha que é sangue é vida, vida é alegria, alegria é festa. Falando inclusive sobre um momento que nós estamos vivendo, um momento de festa que a gente tende a esquecer, né, dos problemas, das mazelas, das dores nossas e dos outros. Por isso está aqui o João Teixeira Filho, presidente do Sindbuffet, idealizador da campanha. Boa noite, João. Prazer recebê-lo aqui. Primeiro, parabenizá-lo. Eu já outro dia no programa da Angélica, quando você esteve aqui, eu parabenizei a ação do Sindbuffet quando se antecipou a discussão naquele caso do buffet que fechou lá na Pampulha. E agora fico mais uma vez, de maneira positiva, surpreendido com essa ação de vocês, uma ação cidadã. Conte para a gente um pouquinho sobre a campanha. Na verdade, a gente percebeu há duas semanas e meia atrás um apelo muito grande por parte da mídia, alertando sobre um estoque baixo que estaria no Hemominas. Isso tomou uma dimensão nacional e nós resolvemos então, a partir do dia 14, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue, coincidindo com a Copa do Mundo, fazer uma campanha dentro desse período da Copa do Mundo. A gente quer demonstrar que, a partir desse primeiro movimento, outras empresas podem perceber que ações como essas podem ser feitas e que essas pessoas que fazem esse ato de doação, de caridade, elas muitas vezes ficam anônimas, mas elas existem, né? Então nós queremos, em um evento que será preparado para o dia 3 de agosto, nós vamos sortear 2 pessoas por semana, cada um vai poder levar 15 pessoas em um evento para confraternizar com seus amigos e familiares num evento único, demonstrando que a nossa alegria hoje é poder homenageá-los por tudo que ele faz pelas vidas das pessoas. Eles são heróis que existem, estão vivos, e nós vamos mostrar quem são essas pessoas, quer dizer, com alguns representantes. O Sindbuffet está propondo, então, uma grande festa da solidariedade em agosto. Exato. Discutindo um pouco o tema e tirando do anonimato pessoas que têm importância muito grande nesse ato. Sim. Como é que as pessoas devem fazer para doar o sangue e participar da campanha? A partir do dia 14, então, até o dia de junho até o 14 de julho, todos que forem ao Hemominas e doarem o sangue, na hora da saída, que vão receber os seus lanches, vão receber o cupom para poder participar. Vão preencher aquilo, vão colocar e uma vez por semana vai ser feita a abertura dessa urna, o sorteio com representantes de Hemominas do sindicato, e esse sorteio vai ser feito por um doador que vai estar lá no dia. Ele vai tirar e vai sortear algum doador como ele para já anunciar esses 2 ganhadores por semana que vão se juntar às outras semanas, juntando 8 pessoas, para formar uma festa de 120 pessoas. Será feita no Espaço W11, um espaço muito especial, onde vai ter torneio de futebol, uma área muito ampla para as crianças. Então, uma integração total entre as famílias dessas pessoas e todos aqueles que estão favorecendo que esse momento aconteça. Para nós é muito especial isso.
É comum as pessoas, particularmente as empresas, ficarem observando, olhando, às vezes criticando. Nós mesmos cidadãos criticamos demais e poucas vezes tomamos atitudes. Como é que você vê a importância de uma atitude como essa do Cine Buffet para até sensibilizar todos aqueles que estão aí nos ouvindo e todos os cidadãos dessa participação cidadã de qualquer atividade? Porque se você pensar bem, Sindicato dos Buffets e Hemominas seriam, teoricamente, coisas distantes. E você aproximou essas duas realidades. Como é que você vê essas atitudes? Eu vejo com muita importância, querer dizer que essas pessoas, em especial, elas são os chefes. E elas têm uma receita, que é uma receita de vida. E isso nós queremos levar na bandeja, que é esse sangue. Isso é a receita que eles estão nos trazendo, que estão nos demonstrando que com aquilo a gente pode ter sobrevidas, e eles são donos disso. Eles dominaram o direito que Deus deu a eles e fazem isso de forma tão espontânea e que é necessário, então, eles não querem, não buscam isso, não estão atrás de fazer esse movimento para serem beneficiados ou premiados. Mas nós queremos dizer e abrir os olhos de todos, que no momento de tantas dificuldades, se fala de tantos problemas do país, por que não falar de situações boas e alertar sobre pessoas que fazem movimentos como essas pessoas fazem, se envolvem em movimentos exatamente ao contrário do que está se vendo aí. Não para depredar ou para criar situações difíceis para a vida das pessoas. Esse movimento delas é só para salvar vidas. E elas têm que ser mostradas e valorizadas. Por isso a gente quer demonstrar a partir talvez de um primeiro momento que um ato desse vai ser premiado com uma festa, com um evento, abrir os olhos de outras empresas que podem querer, a partir daí, fazer ações que venham também a favorecer essas pessoas, estimulando cada vez mais esse ato. Então, acho que a gente pode participar disso, tem que estar atento a essas necessidades, e quando a gente vê as manifestações das pessoas que estão hospitalizadas e que recebem aquele sangue, é gratificante, é emocionante, e elas falam, olha, alguém me deu a condição de viver. Só não se sabe quem foi. E aquela pessoa que também doou, ela não sabe para quem ela está salvando uma vida. Mas agora nós queremos mostrar quem é essa pessoa, essas 8 pessoas que vão estar representando esse grupo. Sim. Nós queremos mostrar quem são elas, para que esses que receberam essa doação, receberam essa condição melhor de vida, possam saber, olha, esses fazem parte daquele grupo e provavelmente o sangue desse é que salvou a sua vida. Esse é o momento. João Teixeira Filho, presidente do Sindicato dos Buffets, idealizador de uma campanha fantástica que é incentivar a doação de sangue. Parabéns pela ação do sindicato. Essas ações sensibilizam mesmo como cidadão e nos mostram que para melhorar a vida é preciso que todos nós possamos participar da nossa vida e das nossas vidas coletivas. Okay. Senão a gente não tem caminho nenhum. Exatamente isso. Obrigado, João. Uma boa noite para você. Um grande prazer estar com você aqui. Grande prazer. Intervalo, a gente volta já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. E a gente começa então o 4º bloco do Redação BH News. Hoje, sexta-feira, a gente vai falar sobre um assunto que ganhou proporção, destaque na imprensa por conta da Copa do Mundo. As prostitutas de Belo Horizonte vão realizar uma grande festa ligada ao futebol. Vão fazer uma pelada na rua, vão jogar um futebol na rua Guaicurus. Por isso a gente traz aqui para os nossos estúdios a Cida Vieira, que é presidente da Aprosmig. Cida, boa noite, muito prazer ter você aqui conosco. Vamos conversar um pouquinho sobre essa ação das prostitutas. Primeiro, não botando foco no futebol, começando lá atrás. Como é que vocês se prepararam para receber os turistas na Copa do Mundo? Uma vez que receberam os turistas na Copa do Mundo, indica inclusive um cuidado que as prostitutas devem ter. Como é que foi essa preparação? Nossa preparação foi muito preocupante, que a militância, a nível de Minas Gerais, que muitos imigrantes estão aí, também de outros estados e outros países. A preocupação com a saúde integral dessas mulheres, também a questão de como receber, uma vez que espécie em dinheiro no bolso, na violência que estamos vivendo hoje, nós passamos também a optar pelos cartões de crédito, uma parceria também, e os cursos de idioma também
graças ao professor Igor, voluntário, nós adaptamos por 1 ano essa questão do curso de idiomas. Então, muitas ficaram com ele e muitas também aderiram a outros cursos maiores que poderiam estar fazendo. Esses cursos de idioma, na verdade, eles foram efetivos, foram eficientes? Muita gente entrou e resolveu, muitas prostitutas resolveram participar desses cursos para facilitar o contato dela com os turistas? Sim, tanto é que a gente vai lançar agora, para a semana que vem, um livrinho, que hoje nós temos como uma grande parceria a Escola de Design, Greco Design, que hoje veio aderir nossas demandas e são parceiras também. Com relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, o que é que foi feito? Como é que está a conscientização das prostitutas de Belo Horizonte? Porque esse é um tema muito sério para ser abordado. Sim, não só as prostitutas, nós somos multiplicadora de saúde, no qual a gente prevê a questão de preservativos e também nós multiplicamos aqueles parceiros dizendo, olha, não é só aqui que você tem que ter esse cuidado, nos barzinhos, em boates. Então, sempre que tiver uma terceira pessoa, que não é aquela fixa, também se previna, então usando preservativos e não só a questão da DST e HIV, gravidez também indesejadas. Agora vamos falar sobre o jogo de futebol, é aquilo que a gente vai conversar agora. O futebol está aí, a Copa é o tema central da preocupação dos brasileiros. Já tivemos ontem o primeiro jogo da Copa, abriu a Copa do Mundo e aí amanhã, no sábado, quando Belo Horizonte recebe o seu primeiro jogo, vocês farão um evento na rua Guaicurus. Sim. Conte pra gente sobre esse evento. Esse evento vem na demanda também das meninas que querem também se manifestar. Então, como se manifestar num ar meio graça, né? Com as graças no nome da Copa. Então, foi a ideia de fazer o time. E onde também nós vamos contar com os times Peladas Clube, também tem o time das Delicinhas. E vamos esperar as pessoas às 15 horas para estar participando com a gente. Vai ser no meio da Guaicurus? No meio da Guaicurus, sem problema. E a gente manifesta também a questão do direito pela legalização, pelos direitos ao direito e também pela regulamentação ainda, que já é reconhecida pela CBO do Ministério do Trabalho, mas não dá direito nós manifestarmos o que nós precisamos. Então, âmbito de manifestação também, como a Copa também está sendo manifesta, nós também vamos manifestar. Você foi ex-goleira de handebol, é isso? Não, não, né? Porque tem uma ex-goleira aí no time, eu tô vendo aqui, ó. Patrícia. Ah, a Patrícia, que foi ex-goleira de handebol. Exatamente. Também nós vamos ter uma também que está campeã no Rio de Janeiro, que joga também, que é a Daniele. Então vai ter muitas surpresas aí nesse time nossa amanhã. Começa que horas? Às 15 horas. 15 horas na rua Guaicurus, no centro Isso. de Belo Horizonte. As prostitutas de Belo Horizonte fazendo um evento que apela para o humor, para a graça, mas também para um tema muito sério, que é o tema das prostitutas, da realidade das prostitutas na nossa cidade, em todo o estado, em todo o país. Sim. A gente agradece a presença da Cida aqui, muito obrigado. Um bom evento amanhã. E depois você dá o resultado para a gente divulgar aqui o placar do jogo. Sim, com certeza. Muito obrigada a você e por abrir esses espaços. Porque antes era difícil fazer essa parceria. Hoje em dia nós quebramos preconceitos e mitos. Isso é comunicação, é contar aquilo que acontece na vida da cidade sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. Isso, muito obrigada. Muito obrigado a você. Deixa eu só dar um pulinho aqui que eu quero falar com meu amigo Bruno Garcês. Bruno Garcês vai falar sobre esporte com a gente. Brunão. Tudo bom, né, Paulo? Já acordou? Vou mudar de lado? Só pra gente mudar de lado? Então vamos mudar de lado nós dois aqui, Brunão. Vamos, pronto. Já fizemos samba do lado aqui. Só pra gente conversar um pouquinho sobre o jogo de ontem, para entrar depois no que vai acontecer durante a Copa do Mundo. Os jornais internacionais, todos, a imprensa internacional, todinha fala do erro do juiz japonês. Hoje eu estava dando uma olhada nos sites pela manhã, todo mundo falando do erro. Foi clamoroso o erro? Foi. O Nishimura, infelizmente, as câmeras mostraram depois, após o jogo, no dia seguinte, como que o Fred deu de migué, né? Encostaram nele e ele caiu. E, infelizmente, isso queima o filme da Copa do Mundo, dos árbitros, e haverá uma pressão maior em cima da arbitragem nos Jogos do Brasil, porque o time da casa pode favorecer ele nas oitavas, quartas de final, e não é a primeira vez que acontece com a seleção brasileira. O técnico da Croácia, o Niko Kovac, abriu a boca. Se continuar assim, vai virar um circo esta Copa do Mundo. Infelizmente, é essa a ideia, a imagem que os estrangeiros têm dessa Copa, que está comprada. Pode ser. Infelizmente é isso. E o Diário Olé? O que o Diário... Porque os argentinos são sempre muito ácidos quando falam do futebol brasileiro. O que o Olé falou? Eu até falo que eles são mais argentinos do que jornalistas, né? E eles mesmos se consideram assim. Mas eles falaram que foi roubado, foi uma vitória roubada. E foi a capa do jornal Olé. Agora, tirando isso, o Neymar fez um partidaço. Isso, Neymar. Tô com a minha língua, a ponta da língua está queimada, porque eu falei que ele não ia jogar bola. Ele foi o homem do jogo. Tem que lembrar também, o Oscar fez uma boa partida. Está muito criticado depois que
nos jogos amistosos da Já seleção. estavam rifando o cargo. Já queriam tirar ele. A vaga dele já estava rifada, ele foi lá e fez aquele jogo. Nem começou a Copa, mas o menino mostrou que tem estrela e tem qualidade. É um bom jogador, sim. Bom, então agora vamos botar e acender a luz para frente agora. Já aconteceu o primeiro jogo do Brasil, o segundo acontece na terça-feira, dia 17, enfrenta o México. Enfrenta o México às 4 da tarde. Fortaleza. Fortaleza. Mas agora tem Belo Horizonte. Belo Horizonte amanhã, sábado, vai estrear na Copa do Mundo. Que horas, como, com quem, que jogo, conte tudo. Temos que receber bem os turistas, já temos vários colombianos, chilenos, argentinos aqui e colombianos deverão ser em torno de 15 a 20 mil colombianos aqui em Belo Horizonte para assistir esse jogo Colômbia e Grécia, que é a 1h da tarde lá no Mineirão. Perfeito, então 1h da tarde, Mineirão, Colômbia e Grécia. Isso. A Grécia destacaria o time defensivo da Grécia, tem um técnico português e tem o Samaras, que é um cabeludinho, um atacante, acho que é o melhor jogador da Grécia. Já a Colômbia vem sem Falcão. Falcão Garcia, que era grande estrela, foi cortado. É um dos maiores centroavantes do futebol mundial, não vem. Mas acho que a Colômbia tem bons jogadores, como James Rodrigues, é um bom jogador, camisa número 10. As pessoas estão falando da Grécia, eu estava conversando com um amigo, falei, eu estou com vontade de assistir Colômbia e Grécia. Ele falou, mas a Grécia... Então, sempre que lembrar que a Grécia foi campeã da Europa em 2004. Em 2004. A Grécia foi um time que garantiu a classificação por antecipação. Isso. Então, a gente tem que lembrar que o time da Grécia não é time de bobo, não. Não, tem uma boa defesa. A Colômbia é a favorita, que é cabeça de chave. Mas a Grécia tem um bom time, pode dificultar. Talvez seja um dos melhores jogos aqui em Belo Horizonte, eu acredito. Mas alguma nova fora da Copa? Ninguém confirmou contratação, nada? Nada. Aquele negócio do Wellington nem, nada? Não, é só especulação mesmo, Paulo. Nada. Outra coisa também é sobre as manifestações, né? A polícia está atenta e deverá usar armas pesadas se tiver um confronto de manifestantes antes desse jogo da Grécia com a Colômbia. Perfeito. Brunão, ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está aqui. Falamos mais sobre Copa, o torneio de inverno das seleções. O torneio de inverno das seleções. A gente não pode falar a Copa do Mundo da FIFA 2014, estão proibidos, então a gente fala o torneio de inverno de seleções realizado no Brasil. Tem amanhã, no sábado, o seu primeiro jogo aqui em Belo Horizonte, quando a Colômbia enfrenta a Grécia. Queria agradecer você, telespectador, por ter participado conosco até agora desse Redação BH News. O Redação BH News vai ao ar de segunda a sexta, de 6h30 às 7h30 da noite. Segunda-feira, 6h30 da noite, encontro marcado aqui na BH News com o Redação BH News. Ótimo final de semana para você. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.